Vou só exemplificar aqui para você entender como é que eu organizo minha agenda, né? E as pessoas gostam de complicar muito isso. E aí eu quero que você pense, tá? Sobre rotinas, uma agenda de rotinas que você tem e uma agenda de trabalho. Eu separo da seguinte forma. A agenda de rotinas, o que são as minhas rotinas? Eu paro e penso, como é que seria um dia ideal meu? E aí eu vou falar assim, quais são as minhas rotinas? Minha rotina, eu acordo 5h30, 6 horas da manhã, 6h20 estou na academia, estou indo lá, malho, né? Quando eu estava morando em Maceió, eu fazia uma caminhada também neste mesmo horário na praia, voltava para casa, chego em casa, tomo um banho, escovo o dente, tomo café da manhã e preparo para o trabalho. Legal? Trabalho até 4 horas da tarde, dependendo do dia, 5 horas da tarde, paro de trabalhar. E aí, vou para as rotinas também da minha casa. Organizar a casa, organizar o meu escritório, porque tudo isso ajuda você a ter realmente produtividade. No entanto, eu vou te dar algumas dicas aqui para você ser mais produtivo no seu trabalho, no seu home office. Você já viu aqui que, primeiro, clareza, aonde você quer chegar, o que você quer conquistar. É muito importante que você tenha clareza. Muitas pessoas ficam paradas no trabalho, no dia a dia, e aí elas simplesmente param, não conseguem fazer nada no trabalho. E sabe por quê? Porque elas não têm a clareza necessária sobre o que elas querem. E muitas vezes ela tem medo. E quando a gente está com medo, o que acontece com o nosso organismo? Muitas vezes a gente congela, a gente não faz nada. Isso já aconteceu comigo várias vezes. No entanto, hoje eu sei que quando eu estou parado, eu estou com algum medo ali. Deixa eu identificar o medo, deixa eu entender que medo que é esse e como é que eu vou eliminar ele. E aí, ó, rapidamente eu volto para o meu sistema de produtividade. Então, quando você não tem clareza, você gera um medo interior. Esse medo interior muitas vezes vai congelar. Ou então você vai fazer outra coisa que a gente faz quando a gente tem medo. Sabe o que é? Correr, né? E aí, sabe como é que você corre no trabalho? Você vai lá, pega o celular, que é gostoso, né? Ficar lá mexendo no Instagram, ficar mexendo no YouTube, assistindo vídeo, né? Isso é bom, né? Então você tá com medo. E esse medo tá fazendo o quê? Você correndo do que tem que ser feito. E aí, você correu, o que você tá fazendo? Você tá indo pro Instagram, você tá indo pro YouTube, você tá ligando a televisão na sua casa, você tá indo comer algo. Por quê? Porque você está com medo da sua responsabilidade. E esse medo, muitas vezes, é originado porque você não tem clareza sobre o que você tem que fazer. Então, nós já falamos aqui, o que acontece? Você congela, você pode congelar, você está com medo, você para, você simplesmente dá aquele branco, você não consegue fazer nada. O outro é você correr e buscar outras soluções mais fáceis. Então, você está correndo daquele serviço. E uma outra coisa que acontece quando a gente está com medo é o quê? A gente querer lutar. E aí a gente começa a lutar contra a gente mesmo e fala, nossa, mas eu não estou conseguindo lidar com isso. E aí você começa a lutar com você, e aí você começa a ficar triste, e aí as coisas não acontecem com você. Né? Então tudo isso acontece quando a gente está com medo. Nós estamos falando aqui de congelamento, luta e fuga, tá bom? Só para você entender. Legal. Defina na sua agenda um horário que você vai iniciar o seu trabalho. Qual o horário que você começa o seu trabalho? Como que você vai fazer isso? Simples. Estabeleça as suas rotinas de uma forma simples, o mais simples possível, e no seu trabalho defina as tarefas que você vai fazer. E agora nós vamos combinar aqui sobre uma rotina muito importante, né, para você executar todos os dias. Uma coisa que quando eu aprendi, foi muito importante para mim. Eu era uma pessoa que procrastinava, que deixava tudo para depois. No entanto, eu comecei, a programar a minha agenda semanalmente. Então, toda semana eu paro, né, ali no sábado ou no domingo e falo qual vai ser o meu sprint, a minha corrida, o meu
objetivo maior essa semana? Qual projeto que eu vou dedicar mais tempo? E com isso em mente dessa semana, eu venho e distribuo ali meus horários de trabalho para concluir aquela tarefa que eu me propus lá no início da semana. Distribuo meu horário e vou fazer todas aquelas tarefas para concluir o que eu quero para mim. E aí, o que a gente vai combinar aqui para você definir o seu horário, para que você tenha essa clareza? Chegando todo dia, no final da tarde, 5 horas, 6 horas, o que você vai fazer? Você vai parar e você vai pensar quais são as 5 tarefas essenciais que eu devo executar amanhã. Para quê? Para finalizar o sprint, ou seja, sprint é uma corrida rápida, tá? Desta semana, aquela tarefa dessa semana, aquele projeto que eu defini para aquela semana, tá bom? Para você entender. Então fica mais fácil. E quando a gente pensa dessa forma, né, do sprint, só para você entender, significa o quê? E aí tem uma dica também bem legal para você, tá? Você chegou e definiu um projeto para a semana. Chegou no final daquela semana, você deve mostrar para alguma pessoa o que você conseguiu concluir naquela semana, que foi o sprint que você resolveu fazer. Trazer exemplos para você ver aqui, tá? O sprint meu desta semana é gravar pelo menos 10 aulas para o curso YouTuber Nota 10, que é um curso que eu estou fazendo, ensinando as pessoas a criarem o seu canal do YouTube e a ganhar dinheiro com ele. Então, esta semana eu tenho este objetivo. Então, eu coloco na minha mente que eu preciso finalizar pelo menos mais 10 vídeos para os meus alunos. E aí eu paro e começo a criar aquele conteúdo. E aí, no final da semana, eu vou lá, demonstro para os meus alunos que eu fiz lá mais 10 vídeos para eles. Tá entendendo? Então você define antes e aí durante a semana, você começa a executar o seu trabalho. É simples assim, tá? Dessa forma você vai ser muito mais produtivo e você vai ter uma organização na sua agenda muito maior, tá bom?